pessoal, meu nome é Alexandre Senra e este é mais um Falando de Processo 365 da ABD Pro. Bom, o tema de que eu vou tratar agora é a recorribilidade das decisões interlocutórias no CPC de 2015. Primeiro ponto que precisa ficar claro, no regime do CPC de 2015, todas as decisões interlocutórias são recorríveis. Repito então, toda decisão interlocutória é recorrível. Isso não serve como critério distintivo. A distinção tem que ser tratada entre as decisões interlocutórias de recorribilidade imediata, que são agraváveis, recorríveis através de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, e, de outro lado, as decisões interlocutórias de recorribilidade adiada, que não vão ser recorríveis através de agravo de instrumento. Em vez disso, o momento para se impugná-las será depois de proferida a sentença, em recurso de apelação ou em contra-razões ao recurso de apelação. E onde está isso? Artigo 1015, a contrário senso, combinado com o artigo 1009, parágrafo 1º. Bom, então vamos olhar mais detidamente o artigo 1015 do CPC de 2015. O artigo 1015, em verdade, contempla duas regras. Primeira regra delas é a que consta do seu parágrafo único, que fala que são imediatamente recorríveis, ou seja, são impugnáveis via agravo de instrumento, todas as decisões interlocutórias proferidas em uma de 4 espécies de procedimento. Quais sejam elas? Em procedimento de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução ou em inventário. Primeira regra. Se não for o caso de incidência da primeira regra, a gente passa para o exame da segunda regra. E qual que é a segunda regra? Fora daquelas 4 hipóteses, a gente deve olhar para o conteúdo da decisão interlocutória. Então, por exemplo, procedimento comum, fase de cognitiva anterior à sentença, entra na segunda regra. A gente deve olhar, então, para o conteúdo da decisão interlocutória e confrontá-lo com os incisos do artigo 1015. Se o conteúdo se encontrar previsto em um dos incisos do artigo 1015, a decisão vai ser de recorribilidade imediata, impugnável através de agravo de instrumento. Por exclusão, se não estiver previsto lá nos incisos do artigo 1015, a decisão vai ser impugnável em sede de apelação ou em contra-razões à apelação. Consequentemente, ou dito em outros termos, ela será uma decisão interlocutória de recorribilidade adiada. Alguns exemplos para aclararem esse ponto. Primeiro exemplo. Imagine que, numa fase de liquidação de sentença, o juízo vem a indeferir a oitiva de uma testemunha. Essa decisão, a gente não precisa nem olhar para o conteúdo dela, porque ela está na primeira regra. É uma decisão interlocutória proferida em fase de liquidação de sentença. Então, ela é imediatamente recorrível através de agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, parágrafo único. Segundo exemplo, essa mesma decisão, em deferimento da oitiva de uma testemunha, dada anteriormente à prolação da sentença no procedimento comum. Será uma decisão de recorribilidade adiada, porque ela não está prevista, ela não tem o conteúdo previsto em nenhum dos incisos do artigo 1015. Por fim, o terceiro exemplo. Decisão que admite a intervenção de terceiro. Vai ser uma decisão agravável, se ela for dada na fase cognitiva do procedimento comum anteriormente à sentença. E por quê? Porque está lá no artigo 1015, inciso 9 do CPC de 2015. Duas observações finais que eu reputo muito necessárias. Até aqui, eu omiti o cabimento dos embargos de declaração. E por que eu fiz isso? Porque a utilização, ou melhor dizendo, a impugnação de uma decisão por meio dos embargos de declaração não se presta enquanto critério distintivo. Porque quaisquer decisões, nos termos do artigo 1022, são passíveis de ataque por embargos de declaração. Toda decisão, então, é imediatamente recorrível através da oposição de embargos de declaração. Todas as decisões. Ou seja, isso não serve como critério distintivo.
Segunda observação. Há algumas poucas decisões que o CPC de 2015 chama de decisões irrecorríveis. Uma dessas decisões é uma decisão interlocutória prevista lá no artigo 138, que fala que é irrecorrível a decisão onde o juízo solicita ou admite a intervenção do amicus curiae. E como é que a gente deve interpretar essa expressão? O que significa, qual o significado que a doutrina e a jurisprudência devem atribuir à expressão decisão irrecorrível empregada pelo legislador? Indico. O sentido a ser inferido daí é que essa é uma decisão que não pode ser atacada por nenhum recurso afora os embargos de declaração. Invoco aqui uma lição do professor Rodrigo Mazei. Dada a função constitucional e a finalidade de saneamento dos embargos de declaração, não é possível que a legislação infraconstitucional afaste o seu cabimento de nenhuma decisão. Então é por isso que os embargos de declaração cabem de quaisquer decisões e mesmo daquelas decisões que o CPC de 2015 chama de decisão irrecorrível. É isso, pessoal, e nos vemos na próxima.